Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um capítulo da nossa série Plano Eterno. Meu querido, no capítulo anterior nós vimos as 3 palavras primordiais a qual Deus liberou sobre essa terra, que foi: criou Deus, fez Deus e disse Deus, produza. Foi as 3 palavras fundamentais que Deus liberou sobre essa terra. Tudo que ele criava e tudo que ele fazia, ele mandava a terra produzir. E tudo, quando ele terminou de criar, como o reino vegetal e o reino animal, ele falou: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus criou. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse Deus: frutificai, multiplicai-vos, tornai a encher a terra. Queridos, tudo que Deus criou, ele deu a ordem para que se frutificasse e multiplicasse. Para que possamos entender o real propósito que está no coração de Deus, é necessário que possamos ir no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12. Nós vamos ver que Deus vai dar testemunho através da boca do profeta Ezequiel de uma das suas criações. O querubim ungido, o anjo Lúcifer, a qual Deus criou, que era uma criação dele perfeita e que portava o selo da perfeição, a qual o próprio Deus falou. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 12, ele vai dizer: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita. Perfeito era em nos teus caminhos, desde os dias em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Ali, meus queridos, em algum tempo da eternidade, Deus tinha criado esse ser, que em algum tempo da eternidade, o maligno, o mal, que veio para matar, roubar e destruir, que já é de uma natureza, ao contrário, uma natureza maligna, que é de matar, roubar e destruir, e a de Deus é de dar vida e vida em abundância. Esse maligno entrou nessa criação de Deus e deturpou e profanou o propósito original de Deus para com aquela criação. A esse ser que portava o selo da perfeição se corrompeu, se perverteu, e com ele foi arrastado a terça parte dos anjos de Deus, a qual também se corrompeu. Este ser que portava o selo da perfeição, em algum tempo o reino de Deus viu o maligno destruir ele, e isso se tornou uma perca inestimável, tanto para Deus como também para o reino de Deus. É por isso que quando nós vimos que Deus começa a refazer a criação aqui na terra, tudo que ele cria, ele manda que a terra produza, e após ele criar e fazer, ele fala: frutifique e multiplique, porque na antiga criação, quando o mal entrou e com a sua natureza era de matar e destruir, ele entrou naquela criação que era perfeita, mas aquela criação de Deus, ela não tinha o poder de se autorreproduzir. Ela tinha vida, mas não reproduzia vida. Então tudo que Deus criou e deu vida nessa criação, tudo ele fala: frutifique e multiplique. Em tudo ele colocou semente e sêmens, para que continuasse um processo contínuo de reprodução, para que mesmo se o mal entrasse e o plano dele chegasse a ser profanado, como que foi o que aconteceu, o mal novamente entrou, o maligno novamente entrou nessa criação, ela continuasse no processo de autorreprodução e não chegasse a ter a perca, como na antiga criação de Deus. Deus perdeu a terça parte dos seus anjos e de uma criação dele que portava o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita, mas que não se autorreproduzia. É por isso que quando chegamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, vamos ver que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aí a palavra de Deus fala: e criou Deus macho e fêmea, e disse Deus: frutificai, multiplicai-vos e tornai a encher a terra. Retorne a encher aonde eu perdi. Em algum tempo da eternidade, Deus perdeu uma batalha para o maligno, mas nessa criação Deus já criou ela com todo o mecanismo de defesa, para que mesmo que se o maligno entrasse, ele jamais perdesse e a criação jamais fosse
totalmente destruída. Mas uma das realidades dos fatos é que nessa criação, Deus, além de no reino vegetal e no reino animal, ele ter dado a palavra para que se frutifique e multiplique, quando ele criou macho e fêmea, ele criou a mulher, a última criação de Deus. Essa criação é a coroa da criação, a última criação de Deus. Esse é o fator pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque essa criação é a criação mais perfeita que Deus já criou no longo e no percurso de toda a sua eternidade. Essa criação é a única em todo o reino dos céus que produz vida e vida em abundância, e vida que tem a imagem e a semelhança de Deus, a característica física e os princípios e a natureza de Deus, seres que portam a natureza de Deus, os princípios de Deus e a cultura do reino de Deus. Essa é a mulher, a última criação de Deus, a coroa da criação. Esse é o motivo pela qual Deus imolou o Cordeiro desde a fundação do mundo, para que prestasse o sacrifício de redenção, o plano adicional de Deus, para redimir e convergir toda a criação e os filhos de Deus ao seu propósito original. Quando os anjos pecaram e caíram em algum tempo da eternidade, para aquela criação não houve plano de redenção, mas para nós teve. O amor de Deus é grandioso para com essa criação, devido a essa coroa a qual Deus colocou na criação, mulher, a última criação de Deus. E esse é só mais um capítulo dessa série, a qual viemos trazendo claridade para o seu espírito, para que você entenda e compreenda o real propósito, o plano original e o plano eterno que está no coração de Deus. E que Deus os abençoe e tenha um ótimo fim de semana. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Amém?